Agora vamos falar da falta de kits para exames de leishmaniose, doença conhecida como calazar, que tem preocupado muita gente, né, Carol? É uma doença muito grave e perigosa. O exame conhecido como ELISA está em falta na rede pública há pelo menos 3 meses. E não há nem mesmo coleiras que possam proteger os cães dos mosquitos contaminados. Risco para os animais e também para a população. 2 meses. Esse foi o tempo que o seu Antônio ficou internado no hospital para tratar de uma leishmaniose. Fora do hospital foram mais 4 meses de cuidados. Isso foi há algum tempo, mas ele se lembra bem de todos os sintomas. Muita febre, dor de cabeça, fraqueza no corpo e suando muito, perdendo peso. A doença é transmitida pelo mosquito palha, que fica infectado ao picar o animal com a doença. Por isso, todo cuidado em casa é pouco. O ideal é você evitar, assim como na dengue, evitar o criatório. O criatório é matéria orgânica em decomposição. A gente deve manter, não tirar as árvores, mas podar as árvores, limpar os telhados, remover essa matéria orgânica de cima dos telhados e nos terreiros. Você vê terreiros cheios de manga de frutas no chão, apodrecendo, cheio de mosca. E ali é um criatório de mosquito calazar. Bota em risco as pessoas da casa, os animais e toda a vizinhança. Entre as formas de prevenção estão sprays e a coleira Excalibur, que funcionam como repelentes. A Alice é o xodó da dona Nilza. Ela é todo cuidados com o bichinho. E a leishmaniose é uma preocupação. É que ela já perdeu 2 cachorros por causa da doença. Tenho mesmo, viu? Porque a gente toda a vida criou cachorro, né? E a gente, quando adoecia, a gente ficava preocupada. A gente chegava a adoecer também. A dona Nilza pode fazer o teste rápido de detecção da doença no Centro de Controle de Zoonoses de Montes Claros. Mas caso dê positivo, não deve conseguir a contraprova de graça no CCZ. Há pelo menos 3 meses, algumas pessoas reclamam que o exame, conhecido como ELISA, está em falta na cidade. É o caso dessa mulher, que prefere não se identificar. Ela procurou também pela coleira, mas não conseguiu. Cheguei lá e perguntei se estava fazendo o teste, falou que não estava fazendo não. Pedi também a coleira, disse que não estava tendo, tinha 3 meses que não está tendo o kit que vem a coleira. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde. Foi informado por meio de nota que os kits de exame de calazar são adquiridos pelo Ministério da Saúde e repassados ao Estado, que distribui para as equipes regionais de saúde. As regionais enviam os kits para os municípios. Ainda de acordo com a nota, a Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros recebeu 1.600 kits em setembro e 3.000 em outubro. Informação que é contestada pelo Centro de Controle de Zoonoses. O coordenador do CCZ mostrou um comunicado enviado pela Fundação Ezequiel Dias, responsável pela distribuição dos kits para os municípios. O documento é de agosto deste ano. Infelizmente, a gente recebeu um documento, da FUNED informando da suspensão temporária do repasse desses kits e, em decorrência disso, os exames estão suspensos pela falta do kit. Em setembro, foi enviado um ofício ao Ministério Público informando sobre o problema. O coordenador do CCZ confirmou também a falta da coleira Excalibur. Entre os meses de maio, até o mês de agosto, a gente fez a distribuição de mais de 20.000 coleiras da Excalibur. É uma coleira que o repasse também é feito pelo Ministério da Saúde. A gente está aguardando uma nova remessa para que possa ser distribuído para a população. A Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros informou que a distribuição do kit ELISA para o diagnóstico da leishmaniose visceral está temporariamente suspensa, devido à falta de fornecimento dos kits pelo Ministério da Saúde. E ainda não há previsão de normalização desse fornecimento. E olha, como hoje é quinta-feira, dia da coluna Vida e Saúde, a gente continua a falar desse assunto que é tão importante, já que o calazar é uma doença de difícil tratamento para os cães. Por isso, Carol, a gente vai até o telão agora para conversar com o Max Andrade, né? Ele está lá com um especialista sobre este tema. Max, é uma doença muito complicada, perigosa. Nos seres humanos, pelo que a gente viu na reportagem, causa muitas complicações, Nos animais parece que não tem cura, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Délio. Boa tarde, Boa tarde. Realmente a situação é bastante complicada. Nos animais ela tem cura, mas ainda não é aprovada pela Anvisa essa cura, esse tratamento. Nos seres humanos ela tem cura, mas é um tratamento longo e às vezes caro. Vamos conversar com o Dr. Silvio Guimarães, que ele é especialista no assunto, vai poder falar melhor para a gente, Dr. Silvio,
que é médico e também representa o Ministério da Saúde nesse assunto, né, doutor Silvio? É uma doença ainda negligenciada, ela não é muito estudada, por isso tanto problema, doutor? Atualmente a doença mais negligenciada que nós temos entre as infecciosas, só perdendo para... Inclusive, a malária ainda ficou aquém da negligência da leishmaniose. É uma doença que deve ser diagnosticada precocemente, porque o sucesso do tratamento está exatamente na precocidade que você inicia. Uma vez a doença já instalada e com complicações, a cura fica mais difícil. E o índice de letalidade dela, de mortalidade, mesmo dos pacientes tratados, é de 10%. É um índice alto, né, para uma doença, e ela baixa a imunidade, isso a gente estava conversando antes, ela associada a outras doenças, como a AIDS, por exemplo, ela complica ainda mais, né? Exato, esse é o nosso temor, que dia a dia vem aumentando o número de pacientes com as duas infecções, a AIDS e HIV. O prognóstico nesses casos é péssimo. Agora, doutor, sintomas, como detectar cedo essa doença para que ela não piore, para o tratamento não ficar pior? O primeiro sintoma da doença, que é detectado facilmente, é a febre. Eu digo que aqui no norte de Minas, paciente com febre há mais de 7 dias, cuidado, pode ser calazar. Eu acho que a primeira dado importantíssimo é ficar atento para esse fato. Além da febre, o paciente tem anemia, aumento do crescimento da barriga em função do crescimento do fígado e do baço, e outra série de sintomas. Mas a febre e a anemia são os principais. É transmitido pelo mosquito, né? E a profilaxia, né? A prevenção seria o melhor caminho, como é feito com a dengue, por exemplo? Sim, a prevenção seria o que mais resultados surtiria. Porém, não adianta você atuar em apenas um elo do ciclo. Você tem que atuar em todos os elos, eliminando o mosquito, através de campanhas educativas, esclarecendo o ambiente do mosquito para ser combatido, tratando precocemente, também eliminando os cães doentes. Se não atuarmos nos 4 pontos, nós não conseguiremos bons resultados. Agora, doutor, tem um fato importante que é, por exemplo, se tem uma pessoa naquela região, naquele bairro, na família com a doença, o entorno tem que ser muito bem cuidado também, né? Sim, porque o fato dessa pessoa estar doente indica que o mosquito habita e coabita aquela região. Apesar do mosquito ter um voo que não ultrapassa 200 metros, mas ele se passa a procriar e vai estendendo seu raio de ação com novos mosquitos que vão nascendo. Agora, o HU é referência na região para tratamento. Quem tiver algum problema pode procurar aqui. Qual que é o caminho aí? Sim, qualquer suspeita clínica, paciente com febre há mais de 7 dias, anêmico, pálido, né? Então o HU faz esse atendimento. Silvio, muito obrigado pelas informações. É uma doença que ainda precisa ser muito estudada e muito pesquisada ainda, né? Exato. É uma doença, por ser negligenciada, os recursos são poucos para que nós possamos fazer um número de pesquisas que seriam esperada para um problema tão sério de saúde pública como a leishmaniose visceral. Ok, muito obrigado. Fica aí o recado então, Délio, Carol, realmente é perigoso, tem que tratar, né, infelizmente aí muitas vezes acaba tendo que eliminar o cachorro doente, mas tem que ter cuidado, não adianta, tem que muito cuidado. Ok, Max, obrigado, boa tarde para você. Obrigada, boa tarde.